Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mostrando aqui a nossa nova planilha aqui, planilha de avaliação física, tá? E ela é bem completa porque ela é voltada para emagrecimento, tá bom? Então por que ela é completa? Porque além de nós calcularmos a quantidade de gordura que a pessoa tem no momento e o quanto tem que ter, a gente calcula o quanto ela pode perder. Ou seja, a gente faz uma avaliação metabólica da condição dela para saber o quanto ela realmente consegue emagrecer em uma condição bem controlada, uma condição em que esteja relativamente facilitada, porque ela apresenta um condicionamento físico e esse condicionamento físico eu vou respeitar ele durante minha prescrição. Portanto, ela vai conseguir fazer o trabalho de uma forma específica, uma forma bem assertiva, direta, clara, entregando as metas dela, tá bom? Então, vou apresentar para vocês a nossa planilha. Essa primeira parte aqui, como vocês podem ver, é uma parte de dados cadastrais, tá legal? Aqui tudo tem dados fictícios, tá bom? Onde eu coloco a data do dia da avaliação, nascimento da pessoa e sai calculado aqui um cálculo bem fácil, tá? A idade do meu cliente. Coloco aqui o nome do cliente, endereço e aqui os dados que nós conhecemos, né? E-mail, ocupação. E aqui o referente a sexo, referente aqui ao CEP, ainda do endereço dela, e o CPF para colocar no contrato, caso seja necessário, tá bom? E aqui os dados do avaliador, aqui é o Beto Soares, e aqui eu coloco o número do CREF dele. Então, nessa parte aqui da nossa planilha, tem uma função já bem diferente das planilhas anteriores, tá? Por exemplo, temos aqui a opção de colocar a foto da pessoa, tá? Por exemplo, aqui vai carregar, tá um pouco pesada a foto, e ele carrega aqui direitinho a foto do meu cliente. E aqui embaixo nós temos a anamnese, então aqui a gente coloca toda aquela questão aqui de reconhecimento do nosso cliente ou paciente. E aqui também as questões de dados cardíacos, tá? Então temos a anamnese completa que devemos fazer com ele e também nesse momento medir a condição de pressão arterial e frequência cardíaca de repouso. Então essa é a parte do cadastro, tá? Então você clica aqui, ó, na parte de composição corporal e você consegue então medir a quantidade de gordura, a quantidade de músculo, ou seja, fazer a composição, mensurar a composição corporal do cliente. Aqui nós conseguimos colocar a estatura, a massa corporal, temos aqui as análises de perimetria, temos aqui a coleta de dobras cutâneas e aqui temos a bioimpedância. Então, para quem já fez o curso nível 1 de adipometria, nós sempre trabalhamos com essas três formas de calcular o percentual de gordura, tá? A forma da perimetria, a forma através de dobras cutâneas e a forma também através da bioimpedância. Então, essa perimetria sempre você vai colocar, tá? Porque vamos conseguir analisar as mudanças das dimensões da pessoa. Quando houver a condição de coletar dobras cutâneas, coleta-se. Quando não há condição e você tem o aparelho de bioimpedância, você coloca aqui também a condição da avaliação da bioimpedância da pessoa. Lembrando que aqui, esse aparelho aqui, nós fazemos uma correção, tá? Que é o índice de correção da bioimpedância. A bioimpedância dá um valor, nós calculamos o índice de correção através da gordura visceral e esse aqui, ó, é o valor real, tá bom? Então, aqui no protocolo de percentual de gordura, nós conseguimos selecionar, por exemplo, os tipos de protocolo que queremos. Então, até aqui, esses 4 primeiros são através de dobras cutâneas, Guedes e Dodson Davis através de perimetria, aqui também dobras cutâneas, Slaughter dobras cutâneas, tem o Weltman, tem através do IMC, Dornin para idosos e através da própria bioimpedância. Então, por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, através de Dodson Davis, clica-se aqui, ó, alterou meu gráfico, porque ele usou as medidas, tá, os dados da perimetria. Mas se eu quiser através da bioimpedância, ó, e já mudou também, porque eu peguei os dados da bioimpedância. Então, quando a avaliação é muito bem feita, os dados de bioimpedância, a preparação para a bioimpedância ela é bem feita,
a preparação para a perimetria é bem feita, você percebe que as condições de mudança são muito poucos de um para outro. Por exemplo, a bioimpedância aqui deu 40,8, mas se eu escolher Dodson Davis, deu 42,7. Então está dentro dos padrões ainda da diferença entre métodos avaliativos, tá bom? Então aqui você escolhe a faixa etária do meu cliente, porque essa faixa etária tem muito a ver aqui, ó, com a condição de massa muscular e também da etnia, tem muito a ver com a condição da massa muscular e a condição metabólica, ok? Quando eu venho aqui na massa muscular, eu posso também escolher qual protocolo mais próximo que eu vou usar da de gordura. Por exemplo, se eu usei protocolo de bipedância, então eu posso colocar aqui também bipedância para massa muscular. Então, se eu usei dobras cutâneas, eu posso usar Li. E se eu não usei nem bipedância e nem de dobras cutâneas, eu uso pelo processo de eliminação, tá legal? Então, ele dá as diferenças aqui entre cada protocolo, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, no Li deu uma diferença muito grande, olha. Por quê? Porque eu não coletei dobras cutâneas, tá? Então, se eu não tenho dados, não posso usar. Mas, em compensação, através de eliminação e bioimpedância, foram próximos. Passou um pouco aí da margem de erro, mas tá dentro, tem bem próximo dos 4%, tá? De margem de erro, ok? E aqui na parte de baixo temos agora as nossas previsões, tá? Ou seja, para onde eu quero... prescrições, na verdade, para onde eu quero que meu cliente vá, qual o percentual de gordura ideal para ele. Então, eu clico aqui na tabela e aparece a tabela desenvolvida por Lucas e Bob, está baseado nas informações do IMC e também desenvolvida por Pollock e Wilmore. Então, eles fizeram um estudo de parâmetros cruzados e nos criaram essa beleza de tabela aqui, tá? Fantástico! Então, aqui eu posso escolher qual é, através do sexo da pessoa e da idade, qual é o melhor alvo, tá, para a gordura do paciente. Então, e aqui na massa muscular, usamos a tabela do próprio da Omron Healthcare, tá, que ele desenvolveu essa tabela para colocarmos a massa muscular alvo para nossos clientes. Nessa última parte aqui, nós conseguimos colocar a própria avaliação cardiorrespiratória, fundamental para a nossa avaliação de metabolismo, tá bom? Então, essa avaliação que vai me dizer qual é o nível de condição física do meu cliente para saber o quanto eu posso pedir para ele. Não adianta eu calcular um gasto calórico altíssimo se ele não tem condição de me dar esse gasto calórico altíssimo, já que já que na avaliação cardiorrespiratória mostrou que ele tem um nível de condicionamento físico baixo, tá bom? Então aqui você pode escolher os processos, deu uma travadinha aqui, tá? Escolher aqui os processos, ó, de caminhada, os processos avaliativos através de caminhada de esteira, corrida, de ciclo ergômetro vertical e também sem esforço, para caso a pessoa não consiga fazer um desses testes, tá legal? Então, aqui nós escolhemos esteira e vimos que a pessoa, então, ela teve frequência cardíaca final de 174 batimentos no tempo de 15 minutos, né, para o teste de 1.600 metros. Então, mostrou aqui, ó, o nível de condicionamento físico dela de 1,7 absoluto ou 28,4 para relativo. Ela atingiu 8,1 METs nesse teste. E a partir daqui, finalizando, ele já me diz, já cria para mim as relações de frequência cardíaca, onde nós vamos trabalhar entre 89 e 70%, ou seja, 180 BPM a 140 BPM. Essa zona, alguns escritores, alguns estudiosos apontam para essa zona ser próxima da zona de convergência do Fat Max, ou seja, é a zona que mais tem queima de gordura, tá? Mais tem gasto calórico baseado na gordura para o exercício, ok? Então, a partir daqui eu vou para evolução, e na evolução, pessoal, eu vou apagar aqui, só para vocês perceberem uma coisa. E na evolução aqui, ó, cada mês eu vou colocar, fazer uma nova avaliação
e vai vir para cá os dados da avaliação. Aqui está repetido porque eu só fiz repetir para encher aqui os dados para vocês verem que os gráficos são montados baseados nesses dados, tá? Então, depois que você fez aqui, ó, todos os seus cálculos, vem na evolução e não precisa copiar de lá para cá. É só clicar aqui e ele copia automaticamente todos os dados que já foram inscritos nessa outra planilha aqui. Tá legal? E aqui consigo montar e a gente consegue visualizar o nível de progressão do nosso cliente. E por último, vamos aqui no metabólico, porque depois que eu faço todos esses testes, eu consigo então analisar a condição do meu cliente. Por exemplo, depois que ele fez o teste de VO2, depois que ele fez o teste aqui, ó, de monitoramento cardíaco de 2 dias, ou seja, ele fez o mapeamento metabólico aqui. Então, durante 2 dias eu fiz o mapeamento metabólico, ou seja, como ele funciona durante o dia. E eu vejo quais são os momentos de pico e quais são os momentos de down, tá? do dia dele. Então, eu consigo ajustar isso aqui nos horários determinados para que fique um pouco mais elevado aqui, para ele ter um gasto calórico maior. E assim também o nutricionista pode verificar os momentos de pico, por exemplo. Esse pico aqui ele teve porque ele faz o treinamento às 5 horas da tarde. Então, o nutricionista pode verificar que se ele tem um pico aqui, eu posso fazer um pré-treino, posso fazer aqui um pós-treino, posso fazer um recovery bem aqui, posso fazer uma preparação bem aqui. Então, os nutricionistas são muito bem auxiliados vendo essa realidade do cliente, a realidade do dia a dia. Essa linha aqui ela mostra a média, tá? A linha média do processo metabólico dele, ou seja, ele tem uma frequência cardíaca média aproximadamente aí 73 BPMs, tá? Uma frequência cardíaca média. E essa linha aqui que apareceu quer dizer que essa linha seria a linha média de frequência cardíaca para ele ser considerado sedentário. Olha onde está a minha média. Está lá em cima, por isso que ele não é sedentário. Então, esse meu cliente, ele não é sedentário. Então, eu posso, baseado nos meus cálculos, agora fazer o ajuste de treinamento para que ele consiga emagrecer aquela quantidade que nós calculamos bem aqui, ó. Por exemplo, a gordura-alvo dele é 31%, ele tem 42,7%. Então, para 31%, a gente tem como calcular agora. Então, por exemplo, ele, baseado na avaliação dele, ele teve uma classificação de camiseta branca. Ou seja, isso aqui é um processo, pessoal, de gamificação de nossos clientes, tá? Aqui no Fit Coach, nós trabalhamos com essa forma para dar cada vez mais estímulo para o meu cliente. E esse estímulo pode ser causado pelaquela sensação de querer um pouco mais. Então, todo mundo que está fazer judô, jiu-jitsu, o karatê que está na faixa branca, almeja chegar na próxima faixa amarela, por exemplo. Então, nessa questão aqui, ele só está nessa faixa porque ele é iniciante, porque o condicionamento físico dele está baixo. Só que sob treinamento, ele consegue elevar isso aqui. Então, nós conseguimos mostrar que se ele não faltar, fizer direitinho, alimentação correta, treino correto, ele consegue chegar no próximo nível. Por exemplo, eu vou voltar aqui na composição corporal e digamos que ele fez um teste de esteira aqui, mas ele fez isso em 12 minutos. Olha aqui, é 1,7 o VO2 dele absoluto e agora foi para quanto? 2,3. E o que aconteceu? Vai lá no metabolismo e ó, agora ele é camiseta amarela, porque aumentou o condicionamento físico dele, tá bom? Então aqui já aumenta, já troca aqui já alguns valores. Então deixa eu voltar aqui para poder continuar a explicação. Então, para a camiseta branca, ele tem uma meta mínima, tá? De 300 calorias, ou seja, enquanto ele não bater 300 calorias, ele não sai da academia, ele não sai da tua sala. Então, nós temos uma outra planilha que é de acompanhamento do emagrecimento. Então, durante o processo dele, a gente avalia a condição dele de ação, ação de exercício e vê se ele bateu a meta ou não. Se ele não bater, ele vai lá para a esteira e queima o resto do tempo dele e também de energia para poder bater a nossa meta mínima. Camiseta branca, meta mínima 300 calorias. Camiseta amarela, meta mínima 400. Camiseta cinza, meta mínima 500. E camiseta preta,
faixa preta, meta mínima 600 calorias. Lembrando que as calorias não são as calorias medidas pelo monitor cardíaco, não são medidas pelo telefone, porque normalmente elas não têm o VO2 como base de cálculo, e aqui nós temos. Então, olha só essa ferramenta, nós temos uma ferramenta que calcula a condição perfeita do nosso condicionamento físico, do nosso cliente. E baseado nisso, eu consigo então pedir realmente para ele a condição correta de gasto calórico, ok? Então essa é a nossa planilha, pessoal. Aqui eu consigo, por exemplo, fazer um cálculo. Se ele é camiseta branca, o mínimo é 300 calorias. Olha só, se a média de treinamento ele fizer 75%, olha lá, de qualquer forma ele já bate a meta. Então isso aqui é uma forma da gente fazer a prescrição. A prescrição do meu cliente, por exemplo, aqui, se eu colocar 70, ó, não dá, 72, 70, deixa 75 mesmo. Olha só, então o meu cliente vai ficar comigo 40 minutos de treino. Nesses 40 minutos de treino, ele tem que ter uma média de frequência cardíaca 75%, ou seja, a intensidade de trabalho dele tem que ser uma intensidade moderada, de 75%, para que ele me gere um gasto de 311 calorias, que bateria a meta, me gerando uma perda de gordura de 40 gramas por cada treino que ele faz. Então, para eu chegar no meu objetivo, eu posso colocar aqui também um trabalho de restrição nutricional. Essa parte aqui é muito importante para nutricionistas, tá? Restrição nutricional para poder ajudar mais a condição do meu cliente, ou seja, fazer um processo mais rápido disso aí. Eu tenho também a condição de calcular quantos dias na semana ele vai fazer a restrição de nutrição e quantos dias na semana ele vai fazer exercícios. E tem clientes, por exemplo, que podem fazer os 7 dias, mas não somente com essa intensidade. Eu posso cobrar alguns dias intensidade menor, mas outros dias intensidade maior, desde que a semana toda seja a essa porcentagem, tá bom? Então essa aqui é uma análise geral da nossa planilha, que a gente entra os dados aqui é a nossa conclusão, e a parte da impressão está aqui. Então você vem para cá, você não pode clicar em nada, tá tudo fechado já, tá? Porque tudo que eu escrevi na planilha já está para cá pronto para fazer impressão. O único lugar, olha, isso aqui já é análise de antropometria, composição corporal e a composição corporal aqui em gráficos, tá? E aqui a única área que eu posso colocar é aqui, ó, em observações, que aqui eu coloco minhas observações gerais que eu achei sobre a avaliação. Posso fazer laudos aqui e outras coisas. Aqui os gráficos formados da minha evolução e aqui a análise geral do metabolismo da pessoa, tá legal? Então uma ferramenta fantástica que você pode ter para compor o seu trabalho, ok? Então essa é a nossa planilha. Para quem estiver interessado em adquirir, entre em contato com a gente e mostramos o caminho para isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.